Olá, pessoal! Começando a entrar aí o pessoal, vou até ajeitar aqui meu microfone enquanto o Instagram vai chamando as pessoas para entrarem. Esse mic aqui. E aí, pessoal? Olá, Guto! Olá, Vita! Tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje, uma live muito especial com a deputada estadual Janaína Pascoal, que tem um currículo aqui maravilhoso, jurista política brasileira, afiliada ao Partido Social Liberal, PSL, deputada estadual, é professora da Universidade de São Paulo, da USP, obteve o grau de doutora em Direito Penal pela Universidade de São Paulo em 2002, orientada por Miguel Reale Júnior, com a tese Constituição, Criminalização e Direito Penal Mínimo, atua na linha de pesquisa de Direito Penal Econômico, foi uma das autoras. A gente conheceu a Janaína nesse processo de impeachment, da presidente Dilma Rousseff, junto com Miguel Reale Júnior e Hélio Bicudo, e participou também ativamente na tramitação do processo na Câmara dos Deputados e no Senado. Nas eleições de 2018, nós tivemos o prazer de entrevistá-la logo depois. Janaína já entrou, olha que maravilha, já vou chamar você, Janaína. Foi a deputada mais bem votada da história do nosso país, obtendo 2 milhões de votos. Agradeço muito pela presença da Janaína aqui. Vou chamar já ela nesse minutinho para a gente falar sobre a obrigatoriedade da vacina para a Covid-19. Deixa eu chamar a Janaína aqui. Já está a postos. Vamos esperar, aguardar se a Janaína Pascoal já está... Olá! Olá, Estela, obrigada pelo convite. Deixa eu ajeitar aqui que eu tô com a cabeça cortada. Fica à vontade. Fica à Obrigada. vontade, eu que agradeço. Imagina, uma honra poder conversar com você. Fui tantas vezes, no seu programa e você sempre ali apresentando o jornal. A gente nunca teve oportunidade de dialogar um pouco. Então, fico feliz que você esteja agora, não só como uma jornalista importante que sempre foi, mas também agora com esse trabalho de entrevistas e troca de ideias. E aí não só você vai poder conhecer muito mais pessoas, mas as pessoas vão poder te conhecer. Então, fico muito contente mesmo. Parabéns. Exatamente. Muito obrigada, Janaína, pelas suas palavras. Eu que agradeço você estar aqui no Instagram. Eu falo meu canal também, porque eu tenho um canal no YouTube, depois eu publico essas lives no YouTube, porque você teve um papel fundamental na nossa política e, afinal de contas, foi a deputada estadual mais bem votada da história, 2 milhões de votos, e recebeu o meu convite com muita generosidade. Então, agradeço imensamente você falar aqui pra gente da sua opinião sobre a obrigatoriedade da vacina e sobre essa polêmica toda que tem muita gente preocupada, né? Tem muita gente preocupada com isso e, inclusive, você já falou sobre isso na Câmara, achei bem interessante. E aí eu acho que a gente pode começar já sobre essa questão, né? Você falou que realmente não será possível essa obrigatoriedade da vacina. Esclarece um pouquinho para a gente também a questão jurídica, que você, como jurista, conhece muito bem. Eu acho que são vários problemas, várias vertentes envolvidas nessa temática. Nós temos um primeiro problema que é político. O presidente da República e o governador do estado de São Paulo, queira-se ou não, eles estão num duelo desde o início dessa crise. E eu sinto que muitas vezes um acaba adotando um posicionamento em função menos do que sente, pensa realmente, mais do que o outro pensa. Então, eu vejo, às vezes, os dois como duas crianças crescidas, nesse jogo de um falar A, o outro falar Z. Então, infelizmente, houve uma politização muito grande desse tema. Semana passada, nós tivemos uma reunião com o governador na Assembleia. Todo mês ele participa de uma reunião com os deputados. E eu levantei essa questão com o governador. Deixei bem claro que eu entendo que o objetivo dele é nobre, que ele quer efetivamente preparar as pessoas para que não haja uma segunda onda.
Tudo isso que a gente sabe, está acompanhando pela imprensa, inclusive internacional. Mas eu disse a ele, falei, governador, o senhor não vai gostar, né? Mas nós não podemos vacinar as pessoas à força, né? Não existe fundamentação jurídica para isso. E aí ele falou, olha, eu não tenho culpa, porque foi o Bolsonaro que sancionou uma lei permitindo isso. Então, efetivamente, no início dessa crise, o Congresso Nacional, de maneira até bastante rápida, criou a Lei 13.979. Essa lei foi sancionada pelo presidente, e nesta lei existe a previsão, no artigo 3º, de que os governos locais, ou seja, que os governos dos estados, poderão vacinar a sua população. Então, muita gente, né, o governador, a equipe dele, alguns juristas, algumas pessoas da área de saúde, estão interpretando que esta lei confere o poder de vacinar obrigatoriamente. Sim. Eu entendo que não, tá? Eu respeito o posicionamento, mas eu entendo que não. Primeiro, por todos os princípios que norteiam a bioética, e a gente vai falar sobre eles, mas a própria letra da lei não vai no sentido de que a vacinação vai ser obrigatória. A lei confere aos gestores essa possibilidade, mas não escreve em nenhum lugar que as pessoas poderão ser vacinadas contra a vontade delas. E se você reparar a lei, logo abaixo da parte que fala da vacinação, fala das máscaras. E sim, quando trata das máscaras, aí usa o termo obrigatório, né? Então, sim, assim, quando fala de vacina, não usa o termo obrigatório ou obrigatoriedade. Quando trata de máscaras, sim. Então, para fins de interpretação de uma norma, esses detalhezinhos são importantes, entendeu? Então, assim, eu não vejo que a letra da lei tenha dado esse poder que muitos intérpretes estão concluindo que há, né, de um governador, seja de São Paulo, seja qualquer outro governador, ou mesmo um prefeito, forçar a população a se vacinar. A mesma lei em que eles estão se apegando fala de demonstrações científicas, né, das medidas a serem adotadas. E todas as vacinas, né, que estão sendo testadas, né, como o próprio nome diz, estão sendo testadas. Seja a de Oxford, seja a da Sinovac, que é essa mais polêmica, né, por causa da briga do Bolsonaro com o Dória, seja a da Pfizer, que hoje foi uma notícia que todo mundo ficou muito feliz, né, que parece que teve 90% de eficácia, né? Sim, um resultado favorável. Então, assim, são vacinas que estão sendo estudadas, que estão sendo testadas. Ainda não há uma certeza com relação aos seus resultados. Sequer a Anvisa deu todas as autorizações cabíveis. Então, eu penso o seguinte, a lei ela é uma lei que possibilita, assim, instituir uma campanha, buscar a vacina, e eu vejo isso com bons olhos. Não vejo que a lei dê o poder de vacinar as pessoas contra a sua vontade. Nessa reunião que a gente fez com o governador, eu falei, governador, uma campanha de conscientização depois da aprovação da vacina, disponibilizar essa vacina para aquelas pessoas que queiram tomar, e óbvio, você tem milhares de pessoas. A maioria quer tomar, a maioria quer se vacinar. E aí você olha um amigo, um parente, um vizinho que se vacinou e está bem, uma celebridade, né? Tantos juristas estão defendendo, eu convido esses juristas a serem os primeiros na fila, né, da vacinação, esses políticos, todos eles. Vacinem-se na frente, deem o exemplo. Vamos fazer como incentivo e não como obrigatoriedade. Então, essa é uma primeira perspectiva, né? Tem a questão política, que eu penso que todo mundo perde com essa briga de foice entre o governador e o presidente. Mas peraí, antes da gente terminar, eu só queria te perguntar especificamente dessa questão, que você falou dessa briga do Dória com o presidente da República. O Dória, como governador do estado de São Paulo, ele pode falar assim, a vacina será obrigatória?
E o Eu presidente entendo. dizendo que não? Ou... Independentemente do presidente, pensando em termos primeiro de legislação, eu entendo que não. Tá? A própria lei na qual ele se apega, a meu ver, não dá esse poder. Tá? Não dá Tá. esse poder. Mas antes de falar em lei, existem os princípios que norteiam a bioética. Tá? O princípio da beneficência, da não maleficência e o princípio da autonomia individual. Eu não consigo ver por onde um governador possa obrigar, sobretudo uma pessoa adulta, a tomar uma vacina que ela não quer tomar. Então, eu sempre pergunto para as pessoas que eu vejo defenderem, assim, com bastante afinco essa tal obrigatoriedade, falei, como é que você imagina que isso vai acontecer no mundo dos fatos? Você vai entrar na casa do cidadão com uma injeção e vai aplicar a injeção nele com a polícia, força policial? Então, assim, a bioética hoje, ela fortalece muito a autonomia individual. Para você ir contra essa autonomia individual, precisa ter uma prova cabal, não só do bem que aquela medida causa para a pessoa em si, mas já que é uma medida de saúde pública, que muitos estão dizendo não é pelo indivíduo, é pela coletividade, precisa haver uma prova cabal do bem para a coletividade e a necessidade de enfrentar a decisão do indivíduo, sabe? Então, assim, eu não consigo ver racionalidade nesse debate. Mesmo quando a gente pensa em termos de crianças, né? Por que é diferente discutir adultos e discutir crianças? Porque quando o pai e a mãe dizem, olha, eu não vou vacinar meu filho, por exemplo, contra a poliomielite, primeiro nós estamos diante de uma vacina mais do que testada. Né? Nós mais estamos de diante anos, de décadas de chegar a aplicar. Décadas, entendeu? Quando o pai e uma mãe decidem não aplicar, eles estão decidindo por um terceiro, e essa decisão pode ter consequências drásticas para a vida desse terceiro, que é vulnerável. Então, a discussão, por exemplo, que está no Supremo é diferente da questão da Covid. Eu estou bem preocupada porque estão misturando muitos temas, sabe? O que foi para o Supremo é o seguinte, olha, o pai e a mãe podem deixar de vacinar uma criança que não tem como tomar uma decisão por si, que não tem como ir sozinha no posto, porque eles acham que não devem vacinar. Ah, nós estamos falando de qual tipo de vacina? Vacinas testadas e comprovadas há décadas. Né? Então aí você tem um vulnerável e terceiros tomando decisão por um vulnerável. É completamente diferente do caso da vacina contra a Covid, que o público-alvo será majoritariamente pessoas adultas, né? Então, assim, o Estado vai ter que submeter pessoas adultas a um procedimento de saúde, porque a vacinação não deixa de ser um procedimento de saúde, que essas pessoas não querem, né? Uma parte das pessoas, elas não querem se submeter a esse procedimento. Então, assim, não tem justificativa, né? Então, estão misturando dois temas que não podem ser misturados, em parte para gerar confusão na eventualidade do Supremo, né, ter uma postura mais radical de que é obrigatória a vacinação de crianças, de quererem levar essa decisão para uma totalidade das vacinas, mesmo essas que estão sendo testadas, né? Estão misturando a questão das crianças com os adultos que têm autonomia sobre os seus próprios corpos, sua vida, sua saúde e assim por diante. Estão misturando poder vacinar com obrigação de ser vacinado. Então, assim, se a gente parar para pensar, o governador tem o dever de disponibilizar a vacina? Eu entendo que sim. Entre a obrigatoriedade de disponibilizar e de sensibilizar, estimular, e a obrigatoriedade do indivíduo se vacinar, meu Deus do céu, tem um mundo no meio. Então, as pessoas estão confundindo as coisas, sabe? E falando, Janaína, eu queria aproveitar essa deixa justamente porque você falou assim, sem finalidades, como que seria isso? Aí o deputado federal Aécio Neves, não sei se você ficou sabendo do que ele protocolou do PSDB na última terça-feira, ele protocolou um projeto de lei que cria uma série de punições a quem se recusaria, né,
projeto de lei sobre a obrigatoriedade da vacina, a se vacinar contra o coronavírus. As punições poderiam ser não obter passaporte ou carteira de identidade, não pode obter empréstimo em qualquer estabelecimento, renovação de matrículas em estabelecimentos de ensino do governo e diversas punições que ele escreve nesse projeto de lei. É claro, é um projeto de lei, mas eu gostaria que você comentasse sobre isso num momento tão difícil de pandemia. Eu não consigo entender a cabeça dessas pessoas que se apresentam como liberais e que acham que sabem o que é melhor para os demais. Se o deputado, que foi senador, se ele está tão convicto, né, de que a vacina é boa, de que é necessário, ele toma, ele dá para os filhos dele, ele dá para a mulher dele, ele filma, coloca nas redes dele e incentiva as pessoas a tomarem. Agora, querer criar uma obrigatoriedade, ainda que por vias indiretas, vamos dizer assim, trazendo sanções que não tem nada a ver, né, com... Porque, por exemplo, você vai para uma área de febre amarela, aí é obrigatório estar vacinado. Existe uma lógica, né, dependendo do lugar para onde você vai viajar, ter a exigência de um comprovante de uma vacinação, existe uma lógica. Agora, criar um projeto do nada para desrespeitar a liberdade individual de cada qual, obrigar as pessoas a tomarem uma vacina que acabou, vamos dizer assim, no caso, nós estamos tratando de vacinas que não foram sequer autorizadas. Vacinas que estão na fase 3, ou seja, nós nem temos ainda os relatos cabais dos efeitos colaterais. Há notícias de pessoas que tiveram reações adversas. É verdade que teve um médico que trouxe um caso de um médico que faleceu porque estava no grupo de controle, ou seja, ele não faleceu por tomar a vacina, ele faleceu porque ele estava no grupo de controle, ele não foi imunizado e estava exposto. Ele tomou um placebo, esse médico que você está falando do Rio de Janeiro. Isso, sim, então assim, tem gente dizendo que o outro médico que criticou, que ele espalhou fake news. Não é que ele espalhou fake news, ele estava fazendo uma análise ampla da situação, porque as pessoas estão apresentando como uma panaceia, vamos dizer assim, vacinas que ainda não são comprovadas, entendeu? Então eles tratam como se fosse 100% certo, sabe? E não é assim. Então, eu não consigo compreender por que essa imposição, por que essa insistência. A única explicação que eu vejo é política, né? Porque o presidente tem essa postura, vamos ficar contra o presidente. Mas, da mesma maneira que eu muitas vezes critico o presidente, né, por uma teimosia que não se explica, a gente tem que criticar também a teimosia que só quer fazer frente ao presidente, sem nenhum alicerce, vamos dizer assim, na própria ciência, né? A ciência, ela não é ditatorial, a ciência, ela não é autoritária, né? A ciência, muito pelo contrário, ela compreende que existe um momento de teste, um momento de experimentação, que mesmo depois de uma substância autorizada, chancelada, o tempo vai mostrar, sabe? O tempo vai mostrar se ela é eficaz ou não, se ela é segura ou não. Então, assim, eu acho que esse absolutismo, né, dos vários debates aí, das várias frentes que estão sendo abraçadas, ele é muito deletério para a população. Com isso, Stella, eu quero deixar muito claro que eu não sou do grupo antivacina, que eu sou favorável a vacinas, entendeu? Que eu acho importante essa busca pela vacina, mas essa ideologização, seja para um lado, seja para o outro lado, é algo muito ruim para a população. Quem perde é o povo, entendeu?
Janaína, eu gostaria que você falasse agora, deputada, sobre. Você tem informações, é claro, você já declarou na Câmara que foi numa conferência com o doutor Dimas no Instituto Butantan, que você conversou com ele. Quais as informações que até agora não foram publicadas ainda? Também não temos os resultados finais, né, dos testes, mas qual que é a conclusão que você chegou em relação à vacina, né, que o Dória chama da vacina do Instituto Butantan, mas é a vacina que vem da China, sim. Qual que é a conclusão que você chegou dos estudos que estão sendo feitos? Quando começou tudo isso, eu fiquei muito preocupada. Por quê? Porque foi bem no momento que estourou o problema dos respiradores. Tá. E eu pedi cópia integral do processo dos respiradores. Quando eu constatei que houve uma, vamos dizer assim, uma espécie de uma checagem da empresa que forneceria os respiradores pelo escritório do SPPrev em Xangai. Então, aconteceu tudo muito junto. Os respiradores, que foram muito caros, que num primeiro momento não foram entregues, e a vacina vinda da China. A sensação que eu tive no começo de tudo era de que era tudo a mesma coisa, entendeu? O mesmo escritório teria feito a checagem da empresa dos respiradores, e também teria feito a checagem da empresa chinesa, e da mesma maneira que deu errado com os respiradores, daria errado com a empresa. Então, o que eu fiz? Eu expedi ofício para o Instituto Butantan, para a Secretaria da Saúde, para o Conselho de Pesquisa, Conselho Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Eu expedi outros ofícios também e solicitei uma audiência no Butantan. Como eles ainda estavam fechados para visitas físicas, o doutor Dimas Covas e a equipe dele fizeram uma audiência comigo por Zoom, né? E ele me respondeu todas as dúvidas. Então eu perguntei para ele, por exemplo, doutor Dimas, a mesma checagem que foi feita na empresa que forneceu os respiradores foi feita na empresa das vacinas, porque deu errado, entendeu? Deu errado, né? E ele disse que não, que eram dois processos completamente separados, que a Sinovac, porque saiu uma notícia na imprensa de que eles anunciaram essa parceria antes mesmo da pandemia da Covid. E eu perguntei isso para ele também, depois perguntei por ofício também, eles responderam de maneira formal. Ele explicou que não, que eles já vinham conversando com a Sinovac, mas com o intuito de desenvolver algo contra a dengue. E aí aproveitaram uma parceria que já estava encaminhada com relação à dengue para seguir as pesquisas com relação à Coronavac, né, que é a vacina chinesa ou a vacina do Butantan contra a Covid. E perguntei para ele por que não trabalhar por Oxford, né? Por que não juntar esforços para fazer apenas a de Oxford. Ele disse que entendia que quanto mais esforços pulverizados, assim, um número maior de vacinas, seria melhor, porque mais pesquisas, mais cabeças. E ele trouxe uma informação que eu não tinha, que a vacina de Oxford, ela trabalha com vírus ativo. E a vacina da Sinovac com vírus inativo. Exato. Até, assim, quando o vírus é ativo, existe uma chance, as chances são pequenas nos dois casos, mas maior da doença se desenvolver do que quando nós estamos diante de vírus inativo. Então, nesse contexto, ele explicou que seria mais seguro trabalhar nessa da Sinovac. Então, assim, eu fiz uma lista de perguntas, todas as perguntas ele respondeu, eu expedi os ofícios, primeiro acho que foi para a Anvisa, se eu não me engano, e aí a Anvisa disse que era só o Instituto de Pesquisa, eu oficiei o Instituto, eu lembro que uma primeira resposta veio muito crua, aí eu insisti, as respostas foram mais detalhadas, então que todos os trâmites estão sendo seguidos, né, todas as pesquisas. Então, assim, dentro do que é o natural desses processos, eles estão seguindo todos os passos, né? Com isso, você pergunta assim, Janaína, então você diz que é 100%? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que eles estão seguindo todos os passos, sabe? Tá. Não me parece uma coisa assim,
aos trancos e barrancos, sem responsabilidade, sem passar pelos órgãos competentes. Eles estão fazendo todo esse trâmite. O que talvez o tempo político seja diferente do tempo científico. Talvez o que pode ter acontecido é que o governador, vamos dizer assim, se precipitou ao já querer vender a vacina, ou não vender, mas pelo menos que o Ministério da Saúde comprasse em larga escala, antes mesmo de ter todas as aprovações, antes mesmo de terminar todos os testes. Eu acho que se tivesse tido um pouco mais de tranquilidade nesse processo, sabe? As pessoas não teriam se assustado tanto. Porque o que eu percebo? Os bolsonaristas, muitas vezes, têm uma atitude radical, porque a coisa foi para o pessoal, entre Dória e Bolsonaro. Sim. Mas mesmo pessoas que não são bolsonaristas, tá? Mesmo pessoas que não são, estão com medo, sabe? Mas o governador vai mandar o quê? A polícia entrar na minha casa? Né? Vão me levar à força para o posto? E eu tenho procurado tranquilizar as pessoas que não têm base para isso. Pode pegar as próprias vacinas dos idosos. Né? Minhas 2 avós já estão falecidas. Uma, meu Deus do céu, começava a campanha, ela já queria se vacinar. A outra nunca se vacinou, nunca aceitou. Entendeu? Então, assim, como é que você obriga uma pessoa a se vacinar contra a vontade dela? Não tem fundamentação, não tem respaldo jurídico, não tem respaldo bioético para isso. E esse tipo de discurso só gera terrorismo, entendeu? É pior, é melhor deixar as pessoas tranquilas, disponibilizar a vacina, quem quer toma, aos pouquinhos os outros vão ganhando confiança, entendeu? Até porque não vai ter vacina disponível para todo mundo que vai querer tomar rapidamente dessa forma. Eu acredito que será aos poucos. Agora, só te perguntar, você tomaria a vacina do Butantan ou a vacina da China? Você tomaria? Se essa vacina sair primeiro? Eu vou ser muito honesta com você. E com isso, pelo amor de Deus, eu não quero influenciar as outras pessoas. Seja qual for a vacina, tá? Seja qual for. Oxford, Sinovac, Pfizer, ou qualquer outra que venha aparecer. Eu vou esperar um pouquinho, entendeu? Eu vou observar, eu vou querer acompanhar pessoas que tenham se vacinado por vontade própria, né? Eu tenho parentes que não veem a hora. Muitas pessoas me mandam e-mails dizendo, olha, eu quero saber quando é que eu posso, profissionais de saúde principalmente. Então, assim, eu vou esperar um pouquinho. E não é a questão de ser a chinesa, ou a inglesa, ou a alemã, não. Porque eu prefiro aguardar um pouco mais. A bem da verdade, eu nem sei se eu vou poder me vacinar, porque eu já tive Covid, né? E eu sou IgG positivo. Então, eu não sei se eu vou ser público-alvo, vamos dizer assim. Mas vamos supor que digam, não, também quem já teve tem que se vacinar ou pode se vacinar. Eu vou esperar um pouquinho. Mas isso é uma decisão pessoal, né? Não é que eu estou pedindo para as pessoas não se vacinarem. Tá. Indo na questão dos números, né? A gente tem aqui no Brasil os números caindo, um momento de conforto aqui ainda, né? Nós não sabemos se essa segunda onda vai vir agora ou se vai vir no inverno. Isso a gente tem que deixar para os cientistas. E a gente tem um certo conforto. Não seria melhor, e eu já vi alguns médicos que são contra também a obrigatoriedade de dizer isso, esperaram, né, o hemisfério norte, que está agora com os números aumentando, eles devem acelerar essa vacina, tomar a vacina para depois que o Brasil, no momento que o Brasil realmente estiver com os números acelerando novamente, tomar a vacina? Ou o que você acha? Ou você acha que você discorda disso? Veja, se eu fosse governadora, eu não sei se eu estaria investindo em construir uma fábrica para desenvolver uma vacina aqui em São Paulo. Eu tenho dúvidas, eu não sei se eu estaria investindo. Mas entre eu não ter escolhido esse caminho e dizer que é um equívoco sem precedentes, né, que está errado, eu acho que tem uma distância. Eu tenho um pouco dessa preocupação da gente entender que o gestor ele tem uma cabeça diferente, né? Então, eu respeito a mentalidade do Bolsonaro, respeito a mentalidade do Dória. Eu talvez tivesse feito escolhas diferentes, tanto de um
como do outro, né? No caso do Bolsonaro, essa ideia, né? Essa insistência em negar a doença, negar a gravidade da doença, eu acho que é um equívoco muito grande. No caso do Dória, essa oposição tão radical ao discurso do Bolsonaro, essa correria com a vacina, não sei se seria o caso de investir tanto nisso, neste momento, talvez aguardar um pouco mais. Eu já fui crítica, uma crítica respeitosa, no que tange a construção dos hospitais de campanha, né? Eu não teria escolhido investir nos hospitais de campanha, e aí é uma divergência, tanto frente ao governador como frente ao prefeito. Eu votei contra os decretos de calamidade, porque eu entendia que nós deveríamos investir nos hospitais existentes, nos equipamentos de saúde já existentes. Veja bem, pode ser que nós tenhamos uma segunda onda e os hospitais de campanha, nos quais nós despejamos milhões, já foram desmontados. Então, assim, foram milhões para construir esses equipamentos temporários, eles foram desmontados e agora pode ser que haja uma segunda onda. Vamos supor que venha, né? Que para o hemisfério sul também. Tomara que não. Peço a Deus que não. Mas e se? Então, assim, eu penso que se esse dinheiro todo tivesse sido investido nos hospitais que já existem, teria sido melhor investido, entendeu? Entendi. Tanto é que agora... Entendo. Aquele momento também era um momento de muito pânico também. Eu entendo também as autoridades nesse sentido, porque ninguém sabia o que poderia acontecer naquele momento. Então é difícil, agora que já passou, ter uma opinião, né? Naquele momento era um momento crucial, porque poderia ali morrer diversas pessoas sem ter atendimento. Não aconteceu, mas eu entendo a posição das autoridades, mas eu quero fazer uma pergunta. Peraí, sobre a questão do STF, eu não quero deixar de falar sobre isso. E sobre a Câmara também já falou, Rodrigo Maia declarou que não vai deixar esse assunto da obrigatoriedade ir para o STF, que eles que têm que decidir. Qual é a sua opinião? A obrigatoriedade da vacina deve ser decidida pelo STF ou pela Câmara? Como que deve ser isso juridicamente? Você também, como jurista, acho que tem uma visão ampla disso e como política também, né? Então vamos lá, só voltando um pouquinho, lá atrás, quando a doença estava no princípio, e quando se começou a falar dos decretos de calamidade, eu já falei publicamente na Assembleia que eu era contrária aos hospitais de campanha, que eu entendia que a gente tinha que pegar esse dinheiro todo e investir no que já existia. Estou só fazendo esse registro, porque no meu caso, eu não estou olhando para trás e dizendo apenas agora, eu disse no momento, entendeu? E você foi contra, tá? Por isso, inclusive, que eu votei não ao decreto de calamidade no Estado e também na capital, porque eu entendi que a gente estava dando carta branca para o governador e para o prefeito, para gastarem como bem entendessem, e que nós teríamos que ter mais controle, né? Inclusive, no momento de decidir como gastar, não só quanto gastar, mas como gastar. E eu disse, naquele momento, que não deveria gastar em hospital de campanha. Eu fico muito preocupada, porque as autoridades brasileiras, elas ficam... elas brigam, né, por espaço, por poder, por likes. Então, assim... Não tem lógica essa discussão, se vai ser o Congresso ou se vai ser o Supremo que vai declarar a obrigatoriedade da vacina. Gente, a vacina não pode ser obrigatória, ponto. Nós estamos falando de adultos. Ainda que a Câmara vote uma lei obrigando as pessoas, dando poder para a polícia entrar na casa das pessoas com uma injeção e dar injeção nas pessoas à força, não tem fundamento. O direito, ele não se alicerça apenas na letra da lei. Ele trabalha com princípios, sabe? Com a ideia da constitucionalidade. Aqui nós estamos falando não só do direito, estamos falando de saúde, dos princípios informadores da bioética. Então, assim, na época da revolta da vacina, quando havia uma série de doenças sem nenhum tipo de controle, onde as pessoas não aceitavam sequer a ideia de vacinação... Aquilo foi um momento histórico que se justificou, mas nós não estamos mais naquele momento.
né? Nós temos uma grande maioria da população querendo se vacinar, tomando todas as vacinas que já estão testadas, comprovadas, experimentadas por décadas. Então, assim, essa discussão, Estela, com todo respeito, ela é estéril. Quando o Rodrigo Maia diz, não vai para o Supremo porque nós vamos decidir, eu acho que é mais um discurso político do que um discurso técnico propriamente. Seria muito bom para a população que o presidente e o governador parassem com essa briga de jardim da infância. É uma briga de jardim da infância. E eu vou dizer para você, eu já estou pensando isso há um bom tempo. Eles ficam... Você já viu um menino de 6 anos, um puxando a bola para o lado, outro puxando a bola para o outro? Claro. Sabe o que vai acontecer? Vai aparecer alguém e vai chutar essa bola e nenhum dos dois vai ficar. Nesse fim de semana você viu. Já apareceu Moro, já apareceu Huck, já apareceu Mandetta, já apareceu Amoedo. Todo mundo querendo ser a terceira via. Por quê? Porque essas pessoas estão cegas. Entendeu? Pensando em 2022. Né? E com isso, estão perdendo até a dimensão da gravidade, da seriedade da situação. Alguém vai passar na frente. Entendeu? Então, assim, falar em obrigatoriedade, em pleno século XXI, obrigar as pessoas a fazerem algo que elas não querem no seu próprio corpo, é absolutamente... eu acho surreal esse discurso, entendeu? Não tem fundamento nenhum. Tá bom, deputada. Agora, indo para uma outra vertente, é que outros países, então, pensando aí em outra questão, podem exigir a vacinação para você entrar no território deles? Isso pode acontecer, né? Sim, isso pode acontecer. Isso aí é uma questão da soberania das outras nações, como o Brasil também pode estabelecer como um requisito para ingressar no território, né, nacional a vacinação. Aí você pode dizer o seguinte, isso é uma forma de obrigatoriedade? Indireta, talvez, mas está na esfera da soberania dos outros países. Então, isso pode acontecer, sim. E aí, a pessoa vai decidir. Eu quero entrar naquela nação, não quero entrar naquele território, vai decidir se vacina ou não para tal fim, entendeu? E já há exigências de vacinação em alguns países aqui da América Latina, em termos de febre amarela, entendeu? Então, isso aí é normal. Que é diferente de alguém entrar na casa de uma pessoa e vacinar a pessoa à força, ou levar a pessoa à força para o posto de saúde. Eu acredito que seria com sanções, né? Aí que eles tentariam fazer, de você não tirar o passaporte, não com essa coisa de levar a polícia para sua casa para tomar a vacina. Agora, sobre essa questão, que as vacinas que estão disponíveis, por exemplo, se tiver um número de vacinas, vamos agora na outra questão, não suficiente para quem queira tomar. Qual que é a garantia que o governo tem que dar para toda a população? Como que seria isso juridicamente? Se a quantidade de vacina não é suficiente, vamos supor que esqueça a questão da obrigatoriedade, não é suficiente para todos os cidadãos que querem tomar a vacina. Como que a gente fica? Quando a doença... Eu comecei a estudar essa doença quando ela estava ainda na Europa, né? Até antes de chegar de maneira tão catastrófica nos Estados Unidos. Eu dei aula de biodireito no Largo São Francisco por muitos anos. Então, a gente trabalha muito com essa questão das experiências com seres humanos, né, epidemias. Então, eu comecei a estudar a doença antes dela chegar. Inclusive, fui uma das primeiras a brigar com o governador, né, porque eu exigi dele medidas drásticas. E eu assumo isso. Eu entendo que, naquele momento, elas eram necessárias. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque, num primeiro momento, ela foi interpretada como uma doença respiratória. Depois, as pesquisas, inclusive com participação de profissionais brasileiros, mostraram que ela tem muito a ver com imunidade, com o sistema circulatório, com a parte de coagulação. E trabalhou-se muito é uma doença grupos sistêmica agora. Ela já é conhecida como uma doença sistêmica, né? Trabalhou-se muito com a ideia de grupos de risco, né? Os diabéticos, os obesos, os asmáticos. E
Eu já percebi, num primeiro momento, que os profissionais de saúde, eles padeciam mais, né? Eles morriam mais, mesmo quando não estavam nos grupos de risco. E naquele momento inicial, eu entendi que poderia ser a questão da carga viral, né? Então, assim, que era diferente. Você está suscetível a uma quantidade de vírus X e uma quantidade de vírus 1000 vezes X, né? E comecei a falar com vários médicos que, mesmo sem pesquisas cabais, vinham corroborando essa minha primeira interpretação. Hoje eu vi que tem uma pesquisa mostrando que os médicos, os profissionais de saúde, que eles morrem muito mais. Eu acredito que seja por causa da carga Da viral. carga viral. Isso. Então eu entendo o seguinte: quem são os mais vulneráveis? Primeiro, profissionais de saúde. Se nós tivermos vacinas autorizadas, avalizadas, né, elas precisam ser disponibilizadas, na minha leitura, primeiramente para os profissionais de saúde, tá? Primeiro, porque eles são mais vulneráveis em virtude da carga viral, e segundo, porque eles precisam estar bem para poderem atender a população. Disponibilizou para os profissionais de saúde? Bom, então vamos ver os grupos de risco. Quem tem mais risco? É o diabético? É o obeso? É o asmático? Então vamos primeiro para esse grupo. Quem vem depois? Os idosos que não têm nenhum tipo de comorbidade. Vamos vacinar os idosos. Então eu acredito que vai ter que ser feita uma seleção a partir da maior vulnerabilidade a ter uma modalidade mais agravada da doença, entendeu? Claro. Né? E aí, algumas pesquisas precisa responder aquela pergunta que muitas vezes eu já fiz várias lives sobre vacina, que é quando a pessoa já tem os anticorpos, será que ela pode tomar essa vacina, entendeu? Porque falta responder isso também, né? Será que pessoas que tiveram doença fizeram esses testes? Eu não tenho essa resposta. Sim. O que eu entendo pela lógica é que seria melhor imunizar aqueles que não têm os anticorpos. Por outro lado, já vi também estudos mostrando que nem todo mundo desenvolve os anticorpos e nem todo mundo desenvolve na mesma quantidade. E alguns perdem esses anticorpos com o passar do tempo. Então, assim, por isso é que eu digo, tudo é muito novo nessa agora doença. Está se falando de 6 meses, né? Antes se falava de 3 meses de imunidade, agora sai o último estudo agora que seriam 6 meses de imunidade. Tudo muito, muito novo mesmo, mas por sobre essa questão... No contexto desse, você vai obrigar as pessoas? Não tem lógica, entendeu? Você acha que, por exemplo... A gente vai fazer um debate, eu quero convidar todo mundo aqui, na quarta-feira, dia 11, às 8h30 também, um debate com diversos profissionais, vai ser no Instagram, no Face e no YouTube, no meu canal. E aí a gente vai debater sobre isso, porque eu vou trazer também uma advogada dos Estados Unidos, eu queria saber nesse olhar seu, assim, na realidade, a sua opinião, tá? Você acha que em outros países, como Estados Unidos ou até mesmo na Europa, pode-se aprovar uma vacina obrigatória, mandatória, nesse sentido? Olha, tudo que eu li até este momento vai no sentido de que país nenhum vai obrigar, tá? E assim, os textos na área da bioética fora do Brasil, eles prestigiam ainda mais a autonomia individual. Então, eu não consigo ver por onde um país democrático, né, nesse momento da civilização, obrigar a sua população a se vacinar. Obrigar no sentido de submeter, entendeu? Você criar políticas, criar diretrizes, criar incentivos, ok. Mas obrigar, da maneira como as pessoas estão falando, eu não vejo por onde. Com certeza. Agora, tem algumas pessoas me perguntando, a gente falou de Estados Unidos, sobre a eleição americana. Só posso fugir um pouquinho, deputada? Só para perguntar a sua opinião aí, da vitória do John Biden, do primeiro discurso dele. E eu acho que isso alinha muito com a questão do João Dória e do presidente Bolsonaro, que eles poderiam comunicar melhor e ter uma comunicação melhor, que isso só traz eficácia para o nosso país. E o discurso dele, ele pede unificação
unificação do país. Em que sentido como você vê, né, a vitória do John Biden e esse primeiro discurso, e trazendo aqui para o Brasil, né, que existe aí um discurso muitas vezes de direita ou de esquerda, e essa luta, assim, ao invés de ir para o bem comum. Qual é a sua opinião nesse aspecto? Acho que ele fez um discurso bem assim, de estadista. Me parece desejável, quando termina uma eleição, seja quem for o vencedor, que traga uma palavra, né, de união do país, de colocar, vamos dizer assim, a briga que é natural durante a campanha, durante a eleição, num segundo lugar, deixar para trás, tentar construir. Então, eu achei um discurso bem razoável, bem adequado para o momento. Existem alguns questionamentos. Acho que foi um erro da imprensa americana cortar a fala do presidente Trump, independentemente dele ter razão ou não ter razão. Você acha que foi combinado? Porque ele já tinha feito esse discurso antes e foram várias emissoras. Você acha que isso pode ter sido combinado? Olha, se ele falar algo nesse sentido, a gente vai tirar do ar a linha off? Eu não sei, mas eu acho que para a democracia isso é muito ruim. É um precedente ruim, sobretudo num país que é conhecido e reconhecido pela liberdade de manifestação. Então, assim, eu não acho interessante o fato do presidente assim questionar tanto, colocar tanto em xeque o sistema eleitoral americano, a democracia americana. Eu entendo que as pessoas se ressintam desse discurso, mas os Estados Unidos, eles têm como marco a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação. Então, discordar do Trump, questionar, criticar severamente o discurso dele, ok, mas cortar a fala do presidente da República só porque as pessoas entendem que ela não é adequada, isso me preocupa, né? Preocupa, eu vejo como um mau exemplo para o mundo, acaba sendo como é que eu posso dizer assim? Um estímulo, né, para as redes sociais derrubarem perfis, sabe? Cercearem as pessoas. Então, eu não gosto disso, eu não gosto. Acho que é importante deixar bem claro que o presidente Trump tinha direito de se manifestar, tem direito de questionar, tem direito de impugnar, isso também faz parte da democracia. Agora, o primeiro discurso do Biden, eu achei um discurso positivo, um discurso conciliador, nada radical, né, nada radical. Então, um discurso maduro, né, e um senhor já, né, tem uma maturidade política, uma maturidade de vida. Então, eu achei positivo, gostei do primeiro discurso dele. Tá, a gente tem aqui, Janaína, algumas perguntas das pessoas. Tem algumas perguntas pessoais aqui, se você pretende voltar, não sei se você dá aula ainda. E os profissionais da área da saúde, eles serão obrigados também a tomar a vacina? No caso, por exemplo, poderia ter uma obrigatoriedade só para os profissionais da área da saúde? Tem gente perguntando se você vai voltar a dar aula, não sei se continua dando aula ainda. Eu sou professora da USP, concursada. E existe uma exigência constitucional para exercer o mandato de parlamentar, a exigência de um afastamento das aulas nas universidades públicas. Então, como eu sempre fui professora da USP, eu dei aula em particulares muito tempo atrás, já não vinha dando há um bom tempo. Eu me afastei, tirei uma licença não remunerada da universidade, antes mesmo de tomar posse, por uma exigência constitucional. Então, não estou dando aula. Decidi não dar aula em particulares também, ter uma dedicação integral ao mandato. E então, só quando terminar o mandato é que eu voltarei a dar aula. Né? Eu uso a tribuna um pouco como sala de aula, tanto é que eu falo quase todo dia. Eu gosto muito da tribuna, acaba fazendo às vezes da sala de aula. Então, esse é um ponto. Quando terminar, se eu não me candidatar a nada, aí voltarei, né? Terminando o mandato, e imediatamente encerra a minha licença e eu volto da aula. Você falou, eu tenho que te interromper. Você pretende se candidatar aí? Ao quê? Qual que é o seu futuro, Janaína? Só Deus sabe. Achei que eu ia tirar um furo aqui de reportagem. Em
Estela, é muito difícil. É muito difícil. Tem um lado racional, que a gente faz uma análise, mas eu também tenho um lado místico, sabe? De entender que mais perto Deus vai dar alguns sinais de qual seja o lugar, qual seja o caminho a trilhar. Então, ainda não tem definição nenhuma mesmo, sabe? Não é. Muita gente pergunta até na família. E eu não tenho essa resposta ainda. Eu não tenho essa resposta. Mas você me fez uma outra pergunta que agora fugiu. Sobre Você perguntou... a obrigatoriedade só para os profissionais da área da saúde. Teve uma pessoa Então, eu não, assim, eu acho que a não obrigatoriedade, a disponibilização, ela vale para todos, né? Para os profissionais de saúde e para aqueles que não são profissionais de saúde. O que pode acontecer, e aí é uma discussão mais que vai entrar em jogo aí a questão trabalhista, é de um determinado hospital, né, empregador, exigir que seus funcionários se vacinem. E aí a gente entra numa outra pauta, né? Não do Estado como alguém que exige, mas do empregador. Pode o empregador exigir que seus funcionários se vacinem? Mas o que eu vou te dizer é o seguinte, eu estou em contato com muitos profissionais de saúde e, pelo menos daqueles que conversam comigo, a maioria, mas a esmagadora maioria quer se vacinar, sabe? Uhum. Eu recebo e-mails até de profissionais de saúde de fora de São Paulo, querendo saber quando é que eles podem tomar a vacina, né, aqui de São Paulo. Então, eu acho que no âmbito dos profissionais de saúde, os conflitos serão menores. Eles, pelo que eu sinto, a maioria quer se vacinar. O pessoal falou aqui também da questão, foi até o Tiago, que ele trabalhou comigo na Gazeta, perguntando sobre a questão dos desvios na área da saúde, como é o caso do Rio de Janeiro, e você falou que não concordava. E aí o pessoal está perguntando também se você votaria no Moro, se ele fosse candidato a presidente. Eu votaria. Nele como votaria. Nele como candidato. Uhum. Formaria uma chapa com ele, deputada? Ou não? Aí tem que sentar e conversar muito, né? Mas eu gosto eu acho que ele tem uma história, uma seriedade incontestável, né? Eu pelo menos vejo dessa forma. Houve lá uma situação entre ele e o presidente, duas pessoas de personalidades fortes, de histórias fortes. Então, acho que deu um choque ali de convivência, entendeu? Se eu formaria uma chapa com ele, talvez, né, algo que teria que ser muito trabalhado. Eu vejo que eu tenho algo que ele não tem, que é essa preocupação com essas pautas, sabe? Eu não sei, pelo menos eu queria ouvi-lo falar sobre isso. Eu não sei o que ele pensa sobre, por exemplo, direito à vida, sabe? Essa pauta toda do aborto. Esses são alguns temas. Os temas a educação que você já... ideologia de gênero, né? As questões que você assim, é contra. Por exemplo, esses temas são importantes para mim. E eu não sei como é que o Moro pensa sobre eles, entendeu? Então, por exemplo, essa chapa que se anunciou no fim de semana, né? Por um lado, eu acho ótimo que as pessoas estejam conversando, estejam refletindo, né, sobre essa terceira via. Eu acho isso muito saudável, né? Política é movimento. O Brasil precisa de novos políticos, de bons políticos, precisa desse movimento. Mas a chapa Moro-Huck, ela me preocupa, porque eu acho que vai ser uma dupla assim, muito liberal nessas outras pautas que para mim são caras, entendeu? Uhum. Então, assim, se eu votaria no Moro, votaria. Mas eu ia querer saber quem é o vice, né, quais são as propostas para essas pautas, entende? Uhum. Você acha que o Brasil caminha aí para algo que aconteceu nos Estados Unidos ou não? De ter um resultado contra o Bolsonaro? Um resultado que seria... O Bolsonaro, né, a gente sabe, foi aliado do Trump e seria o contrário, né, do que o Trump ali é aliado do Bolsonaro, Biden o contrário do Trump. Poderia algo nesse sentido, mas eu colocaria assim, então vou ser mais clara, algo mais ligado a
mais central, não tão de esquerda, mas uma linha mais central que poderia entrar no governo? Eu entendo que sim, eu entendo que sim. E muito por culpa do próprio governo que chegou ao poder, né? Do próprio presidente, dos seus filhos, porque eles radicalizaram muito, abandonaram muita gente no meio do caminho, né? Eu acho que o caso mais simbólico foi o do falecido Bibiano. Então, abandonaram algumas pautas que eram caras, é, tantas sanções que o presidente assinou, enfraquecendo, né, a luta contra o crime, a luta contra a corrupção, o juiz de garantias. Então, isso tudo fica, né? Muita gente não vê ou não quer ver, mas a gente que entende desses assuntos é algo que fica muito evidente. Aí essa questão do Supremo, né? O Deus queira que eu seja surpreendida, que eu esteja errada. Deus queira que o ministro Cássio seja completamente diferente do que a gente imagina, né? Que ele seja. Então eu quero mesmo estar errada. Mas o Trump, ele não traiu seus eleitores quando apareceu a oportunidade dele indicar uma ministra do Supremo. Ele indicou uma mulher conservadora, né? Conforme as pautas que o elegeram. Ele não traiu seu eleitor. E mesmo assim, ao que tudo indica, né, já praticamente está certo, ele perdeu. O Sim. Bolsonaro traiu os eleitores. Traiu, porque havia, no mínimo, 10 juristas direitistas, conservadores, com currículos impecáveis, consistentes, e ele não indicou nenhum desses 10, sabe? E colocou uma pessoa, que eu não quero aqui entrar no mérito, mas uma pessoa muito mais ligada historicamente à esquerda, com textos acadêmicos muito liberais, completamente diversos do que ele prometeu durante a campanha. Então, eu considerei essa indicação, e torço para que o ministro nos surpreenda positivamente, eu considerei uma traição aos eleitores de Bolsonaro. E isso tudo fica. Porque quando a gente vota num homem como o Bolsonaro, que é uma pessoa aguerrida, muitas vezes agressiva, nós, vamos dizer assim, a gente contemporiza, fala, não, tudo bem, tem tudo isso que eu não gosto. Mas a hora que vagar o Supremo, ele vai colocar um jurista conservador, entendeu? A hora que tiver um projeto para enfraquecer o combate ao crime, não, ele vai ser rígido. E aí, de repente, ele não foi nada daquilo que a gente imaginou que ele seria. Então, eu penso o seguinte, quem votou no Bolsonaro, tirando esse pessoal mais assim, que na verdade precisa puxar o saco dele para se reeleger. Teve um voto também contra o PT, né? Teve muito, se nos Estados Unidos o voto também teve muito contra Trump, aquela que não tinha uma simpatia total na população, aqui a gente teve o voto contra o PT também. Essas pessoas que tiveram esse voto contra o PT é que podem também, talvez, atrapalhar a próxima eleição, você acha? E eu acho que mais do que os que votaram contra o PT, entendeu? Porque eu votei contra o PT, mas eu também votei nas pautas que o presidente apresentou como sendo caras a ele. E, então, assim, eu também votei, porque eu imaginei que ele ia colocar um conservador no Supremo, porque eu imaginei que ele ia ser duro contra a corrupção, e aí ele ganha, vem o caso Flávio, e aí todos os eventos, não de corrupção no governo dele, mas de abrandamento, que eu vejo que é muito em virtude do caso Flávio. Então, assim, como votar nele em 22, entendeu? A gente quer ter uma alternativa, sabe? Nós eu vou ver queremos ter uma só, alternativa. para terminar, ver se tem alguma outra pergunta. O pessoal perguntando mesmo já falou que votaria no Moro. Aí já muita polêmica aqui. E, para terminar, então, eu quero te agradecer imensamente, Janaína, por ter vindo aqui no Instagram, ter falado com a gente sobre esse assunto que é polêmico, né? E você, eu admiro muito como mulher, porque tem a sua opinião, pode ser que várias pessoas concordem ou não, você fala a sua opinião, enfrenta, e é impressionante como naquele momento do impeachment você enfrentou
como muitos homens aí a gente não vê ter uma coragem tão grande de enfrentar tudo aquilo que você enfrentou no processo de impeachment da presidente Dilma. E eu agradeço muito a sua presença. Você é verdadeira nos seus ideais e isso é muito importante. Independente da gente concordar ou não, eu acho que a gente tem um ideal, a gente tem que seguir esse ideal. Parabéns pelo seu trabalho. E obrigada pela sua participação. Obrigada pelas palavras, obrigada pelo convite, pelo espaço. Pode contar comigo para esse e outros temas, tá? Eu estou sempre à sua disposição, desejando muito sucesso para você no Instagram, você no YouTube, você no Face, você brilhando, você é brilhante. E é muito bom poder te ouvir também, né? Porque a bancada é um espaço interessante, legal, meio misterioso, né? Porque a gente acaba não conhecendo. E eu acho que agora o público vai poder conhecer melhor a Stella, né? O que a Stella pensa. E isso é muito positivo, tá bom? Muitos parabéns por esse passo e muito sucesso. Muito obrigada, um grande beijo e sucesso para você também, viu? Obrigada pelo espaço aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada pela audiência. Obrigada a todo mundo, mesmo quem não concorda. Muito obrigada por ter vindo aqui no nosso Instagram. E quarta-feira eu convido para todos vocês. A gente vai ter um grande debate, tanto aqui no Face, no YouTube, às 8h30, com médicos, juristas, falando exatamente sobre esse assunto, que a gente tem que abrir para as diversas opiniões, né? É isso, é disso que é feita a democracia. Obrigada, Jana. Amém. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.